Uma jovem mãe e sua filha de 2 anos desapareceram sem deixar vestígios. Mas agora, anos depois, descobertas chocantes estão abalando essa história. A polícia realizou uma operação em uma casa ligada ao ex-namorado de Jennifer Wicks e encontrou armas e materiais perturbadores. E neste verão, uma perna humana foi identificada em um riacho local. Vamos conversar com a irmã mais nova de Jennifer, Casey Robinson, que passou 2 décadas procurando respostas. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, eu sou Jesse Beber. Se você não conhece essa história, você realmente precisa conhecer. Já se passaram anos desde que uma jovem mãe do Tennessee e sua filhinha desapareceram sem deixar rastros. Mas agora, novos desdobramentos estão agitando a investigação. Estamos falando de Jennifer Wicks. Jennifer Wicks tinha só 21 anos. Sua filha, Adriana, tinha pouco menos de 2 anos quando as duas desapareceram. Durante 20 anos, a família fez vigílias, colocou outdoors e contratou detetives particulares. Eles buscam respostas desesperadamente. Mas este é um caso que ficou praticamente em silêncio até recentemente. Hoje não falamos só da investigação. Na verdade, vamos ouvir da própria irmã de Jennifer, Casey, que tem lutado por justiça todos esses anos. Conheci ela na CrimeCon, por isso contamos essa história hoje. Mas quero voltar ao início de tudo. Jennifer, jovem mãe no condado de Robertson, conciliava a vida pós-ensino médio criando sua filha. A família conta que ela dependia bastante da irmã Casey para ajudar. As duas eram inseparáveis, principalmente quando Jennifer trabalhava à noite. As reportagens apontam que tudo mudou quando Jennifer começou a namorar Joey Benton. Ela acabou morando com ele e seus pais. Depois, chegamos a março de 2004, Jennifer ligou para a mãe, chateada, contando sobre uma discussão acalorada com os Bentons. Dava para ouvir Adriana chorando ao fundo. E essa ligação seria uma das últimas que a família dela receberia. No dia seguinte, a mãe de Jennifer aguardou o retorno, mas não recebeu. A família entrou em pânico. Joey contou que terminou com Jennifer, deixou ela e Adriana em um posto de gasolina e que um carro branco as levou, mas nunca mais foram vistas. A polícia vasculhou a propriedade dos Benton, mas nunca nomeou nenhum suspeito. Durante anos, os rostos de Jennifer e Adriana apareceram em panfletos e placas. A família delas implorou por pistas. Em 2013, os investigadores reclassificaram o caso como homicídio, mas nenhuma prisão foi feita. Então, 20 anos depois, em março de 2024, completou-se o aniversário do desaparecimento delas. A polícia invadiu a casa dos Benton. E lá dentro, os investigadores dizem que encontraram dezenas de armas, explosivos e materiais perturbadores. E isso levou a mais de 40 acusações contra o pai de Joey, Joseph Benton Sr. E então, em julho passado, mais uma reviravolta chocante. Uma perna humana foi encontrada em um riacho local. O DNA confirmou que pertencia a Joseph Benton Sr., o mesmo homem que enfrentava todas aquelas acusações após a operação de 2024. Curioso, pois não existia boletim de desaparecimento para ele. A esposa dele chegou a mencionar que já fazia um tempo desde a última vez que o viu. Mas ainda assim, novamente, nenhuma resposta sobre o que aconteceu com Jennifer e Adriana. 20 anos depois, a família Wicks afirma que sua missão segue a mesma. Querem respostas. Eles querem Jennifer e Adriana de volta para casa e não vão desistir. E ninguém sabe disso melhor do que a irmã mais nova de Jennifer, Casey Robinson. Casey tinha 16 anos quando sua irmã e sobrinha sumiram. Desde então, as procura. E eu tive a oportunidade de conhecer Casey na CrimeCon, onde aprendi um pouco mais sobre essa história. Eu queria abordar esse caso aqui no Sidebar e temos Casey conosco agora. Casey, obrigado por se juntar a nós e comentar sobre o que acontece aqui. Vou te dizer mais uma vez, sinto muito pelo que você e sua família têm passado por tanto tempo. Quero falar sobre algumas dessas novidades, mas antes de tudo, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa na Jennifer e na pequena Adriana? A primeira coisa que penso é no coração partido. Existe esse grande vazio na nossa família, esse vazio dentro de mim. Então, quero dizer, infelizmente, esse é o primeiro pensamento. Logo em seguida, vem o fato de que Jennifer era minha irmã mais velha e eu admirava ela de todas as formas possíveis.
Ela era uma típica garota dos anos 90 e era como meu ídolo quando eu era pequena. Nós éramos muito próximas. E então, sempre que penso nela, né, é claro que todas as boas lembranças também fazem parte desse processo de pensamento. E a Adriana, quero dizer, ela tinha apenas 2 anos quando desapareceu, então não tivemos muito tempo com ela, mas hoje, aos 37 anos, olho para trás e apenas penso nela. Eu cuidei muito dela quando era jovem, eu ajudava muito minha irmã com ela. E agora, sempre que penso na Adriana, eu penso nela como em uma filha, mas hoje ela teria uns 28 anos. Para mim, ela permaneceu como aquela menininha de 2 anos. Mas quero dizer, a Adriana era perfeita em todos os sentidos, simplesmente o bebê anjinho mais fofo que já existiu. Então, tenho muitas boas lembranças e simplesmente sinto falta delas todos os dias. E é difícil acordar e fazer isso todos os dias, sentir falta de alguém e não saber onde essa pessoa está. Então, é meio que sempre que penso neles é uma mistura de todas essas coisas juntas. Como era Jennifer como mãe? O que isso significava para ela? A Adriana era o mundo inteiro da Jennifer. Ela engravidou e descobriu que teria a Adriana ainda muito jovem. No início, isso chocou muito nossa família, mas todos nós meio que nos envolvemos e fizemos parte desse processo. Então, sempre que eu digo que, cuidei da Adriana quando ela era pequena, ainda bebê, e eu estava, sabe, no começo da minha adolescência, quero dizer que eu dormia com o bebê, acordava com ela no meio da noite, dava mamadeira e fazia tudo isso enquanto minha irmã trabalhava em 2 ou 3 turnos, tentando construir uma vida para si mesma, sabe, recém-saída do ensino médio e já com um bebê. Ela não foi para a faculdade nem nada disso. Ela era muito artística e introspectiva. Ela adorava escrever. Ela amava música e poesia, escrevia poesias, compunha músicas e escrevia cartas para todas as pessoas que conhecia. Então ela tinha esse lado emocional, era quieta e não era do tipo barulhenta ou que chamava atenção. Ela era mais aquela garota quieta e tímida. E claro, todo mundo que a conhecia dizia que ela sempre foi muito gentil com todos durante o ensino médio. E como irmã dela, eu conheço um outro lado, que é o lado mais intenso, né, onde irmãs, você sabe, discutem e brigam e tudo mais. Mas sim, ela estava, quero dizer, apenas começando no mundo e realmente não teve a chance de descobrir o que a vida reservava para ela. Você pode nos levar de volta a mais de 20 anos atrás, aqueles dias finais de março de 2004. Lembra da última vez que viu ou falou com Jennifer? É muito difícil para mim lembrar da última vez que a vi, por causa de tudo que passamos. Minha memória se apega mais às últimas experiências traumáticas que tivemos. A última vez que realmente me lembro de ver minha irmã foi no meu 16º aniversário, quando ela e a Adriana vieram até nossa casa e passaram para comemorar com a gente. Mas eu sei que trabalhei no McDonald's quando era jovem, foi meu primeiro emprego, e minha outra irmã, Heather, também trabalhou lá. E Jennifer levava a Adriana para o parquinho lá enquanto a gente trabalhava e elas faziam uma refeição ou algo assim. Então, acredito que vi ela pela última vez, provavelmente no McDonald's, quando tive meu primeiro emprego. E então, no meu aniversário, provavelmente teria sido a última vez que a vi. Mas quanto a conversar com ela, eu não consigo, é tão difícil porque eu não consigo me lembrar de tanto tempo atrás. Faz tanto tempo que eu não consigo me lembrar por causa de tudo o que aconteceu. Não me lembro das nossas últimas conversas. Você se lembra de como foram aquelas primeiras horas e dias quando você não conseguia falar com ela, quando a família não conseguia falar com ela, aquele pânico? Como foi? Como foi? Sim, com certeza. Quando a gente soube pela primeira vez que ninguém conseguia entrar em contato com a Jennifer, o que era super incomum, porque ela sempre falava com alguém ou com várias pessoas da nossa família várias vezes por dia. Era meio que o passatempo dela como mãe que ficava em casa. Era o jeito dela de conversar com outras pessoas e não ficar só com uma criança de 2 anos. Mas quando a gente percebeu que ninguém conseguia falar com a Jennifer, todo mundo começou a não aparecer na nossa casa
Eu tinha 16 anos na época e realmente não sabia o que estava acontecendo. Eu realmente não entendi a gravidade da situação até provavelmente algumas semanas depois, e quando eu percebi que ela não voltaria, mas o pânico inicial foi ver todos os adultos da minha vida aparecendo na nossa casa e todo mundo saindo de carro, tentando encontrar a Jennifer para ver se ela estava com alguém, sabe? Eles estão na cidade ou somos de uma cidade bem pequena. Você podia dirigir na estrada e ver alguém passando de carro como toda a minha família fazia. Todos eles estavam se reunindo em casa para tentar bolar um plano. Tipo, ok, você liga para essa pessoa, você liga para aquela pessoa, sabe? Antes de registrarmos o boletim de desaparecimento. Era como se ninguém soubesse o que fazer. Todo mundo sentia que algo estava errado, mas a gente não sabia por onde começar. E como não conseguíamos entrar em contato com a Jennifer, ela não tinha celular próprio, ela não tinha carro próprio nem nada assim. Isso tornava tudo ainda mais assustador. Não conseguíamos contato com ela. Dependíamos das últimas pessoas que viram a Jennifer e com quem ela morava. Eles diziam não saber onde ela estava. Sim, quando Joey Benton inicialmente te disse que Jennifer saiu com alguém em um carro branco, deixou eles em um posto de gasolina e alguém os pegou. Qual foi a sua reação a isso e o que aconteceu depois disso? Sim, nossa reação inicial foi achar que isso não era verdade. A Jennifer não sairia com alguém desconhecido. Então, quando começamos a ligar para todos os amigos dela, as pessoas com quem ela tinha contato regular e com quem ela poderia sair, todos disseram: "Não, a gente não viu ela. A gente não teve notícias dela", e isso deixou o Joey como a última pessoa a ver a Jennifer e a Adriana. Nossa reação inicial foi: "Tem algo errado, isso não está certo". Ela não sairia com qualquer pessoa. Ela também tinha feito planos no dia anterior, falando com a minha tia para ir à casa dela. Então ela já tinha meio que feito um plano caso fosse para algum lugar. Então, para ele dizer que ela simplesmente entrou nesse carro branco aleatório com alguém que a gente não conhecia e depois não teve mais contato, isso era totalmente fora do caráter dela e algo que ela simplesmente não faria. Como era o relacionamento do Joey com a Jennifer? E como era o seu relacionamento com o Joey? Eu realmente não tinha um relacionamento com o Joey. O relacionamento da Jennifer com o Joey foi curto. Eles começaram a namorar em julho de 2003 e desapareceram em março de 2004. Então foi um relacionamento curto de mais ou menos 9 meses, indo e voltando. No outono de 2003, minha mãe e eu morávamos no oeste, nos arredores de Las Vegas. Minha mãe conseguiu um emprego lá e voltamos por causa de um incidente entre Jennifer e Joey que discutiram. Eles estavam namorando há apenas, sabe, 1 ou 2 meses na época. Então, eu nunca tinha conhecido ele. E então, quando voltamos para Cross Plains, Jennifer e Adriana vieram morar com a gente. E a única outra vez que realmente vi Joey foi quando ele estava ajudando minha irmã, Monice, a sair da nossa casa, dizendo para minha mãe que ela não tinha mais uma filha. Só tenho impressões do Joey e foram traumáticas e assustadoras, coisas que eu nunca tinha, sabe, visto antes naquele momento da minha vida. Então eles tinham esse relacionamento de idas e vindas que levantava sinais de alerta o tempo todo, e então ela foi morar com ele e, pelo que sei, decidiu continuar esse relacionamento. E de janeiro a março, né, eu praticamente não vi o Joey, mas pelo que sei, né, o relacionamento da Jennifer e do Joey estava indo bem. Nós realmente não ouvimos falar de nenhuma briga entre eles. Então, em março, eles começaram a brigar de novo porque Jennifer queria sair da casa dos pais dele. E então as brigas aumentaram, não só com Joey, mas também com os pais dele, Joey e Cindy. Você não falou com ele recentemente? Sim. É sobre... Sim, eu falei com ele pela primeira vez na vida em abril de 2024. Então isso foi depois do 20º aniversário do desaparecimento das meninas. Houve uma grande operação policial na casa da família delas, e nós achamos que talvez tivesse a ver com Jennifer e Adriana, mas não tinha. Havia outras coisas acontecendo com o pai dele, armas ilegais e coisas desse tipo. E ele recebeu mais de 40 acusações por causa daquela operação policial na casa deles.
Logo depois falei com o Joey pela primeira vez. Eu disse pra ele, sabe, você e eu podemos conversar, eu só quero conhecer melhor a minha irmã. Você foi a última pessoa que realmente esteve com ela, que provavelmente a conhecia melhor do que qualquer outra pessoa naquela época. Podemos conversar? Ele respondeu, claro. Ficamos mais de 1 hora no telefone e pude perguntar sobre o relacionamento deles. E ele disse que eles se amavam, que tinham planos de ter outro bebê, de se casar, que ele realmente amava elas. E eu perguntei a ele, sabe, sobre os últimos dias antes do desaparecimento delas. Perguntei se era verdade que ele levou elas ao posto de gasolina, deixou no carro branco e tudo mais. E ele disse que sim, que tudo aquilo era verdade. Então nós encerramos aquela primeira conversa. Ele foi cordial ao telefone e disse que poderíamos conversar de novo. Ele adoraria conversar a qualquer momento. Fui embora após aquela primeira conversa, fiquei meio estranho. Talvez estejamos entendendo tudo errado. Ele realmente os amava e foi muito gentil comigo. Como se nunca tivéssemos lhe dado chance de falar. E essa foi a nossa primeira conversa, e isso me deixou com esse sentimento, tipo, talvez estejamos olhando para as pessoas erradas. Talvez ela tenha mesmo entrado no carro branco de futebol, talvez ele fale a verdade. Então, essa foi a nossa primeira conversa, mas eu conversei com ele novamente em julho do ano passado e foi uma conversa completamente diferente. Eles A família dele sofria muito por causa daquela operação policial. E então eles meio que estavam se voltando, uns contra os outros, né, se você quiser, porque Joey e outros membros da família dele denunciaram o pai por causa de um material que encontraram no computador, essas armas ilegais e outras coisas. Uma das acusações que o pai dele recebeu foi exploração sexual de menor. E essa foi uma das coisas pelas quais eles o denunciaram. E então, por causa de todos esses desentendimentos e da tensão na família deles, Joey decidiu interromper uma reunião que minha família teve com o promotor na época. E ele se apresentou e disse que estava pronto para contar tudo à polícia e à minha família. E ele realmente contou tudo à polícia e sentou-se cara a cara com minha mãe na cidade de Springfield, que foi de onde Jennifer e Adriana desapareceram. Springfield e Cross Plains, a gente meio que usa esses nomes de forma intercambiável, porque elas moravam na divisa dessas 2 cidades. Ele encontrou minha mãe pessoalmente, né, enquanto eu estava no Viva Voz. Foi minha segunda conversa com ele. E ele disse que a história do posto de gasolina, tudo o que eles tinham contado e vinham contando nos últimos 20 anos era uma mentira. Então, uma conversa completamente diferente da primeira que tivemos em abril. Ele explicou as circunstâncias de como ela morreu. Sim, sim. Ele contou uma versão, que vou chamar de outra versão, e potencialmente outra mentira bem elaborada, como a mentira que eles contaram por 20 anos. Ele disse que, ao chegar do trabalho em 25 de março de 2004, Jennifer e Adriana já estavam mortas. E ele contou o que aconteceu com Jennifer e Adriana, mas essa não é uma história na qual acreditamos. E não é uma história que as autoridades possam provar ou corroborar de nenhuma forma. E por isso não estamos divulgando publicamente agora o que ele disse que aconteceu, porque não queremos que outra história que não seja verdadeira seja acreditada. Queremos apenas a verdade, por isso não vamos compartilhar detalhes nem ajudar de nenhuma forma. Na sua opinião, por que não houve nenhuma prisão nesse caso, especialmente depois do que você acabou de nos contar? Sim. Bem, nos últimos 20 anos, tudo no nosso caso tem sido principalmente circunstancial. Não existe evidência física no nosso caso. Se Joey estiver certo e Jennifer e Adriana morreram em 25 de março de 2004, última vez que tivemos contato, relatamos o desaparecimento delas no sábado. Então, alguns dias se passaram antes de registrarmos o boletim de desaparecimento e antes que as autoridades pudessem fazer uma verificação de bem-estar e realmente inspecionar a propriedade. Na primeira vez que tentaram fazer a verificação de bem-estar, Joey disse a eles que precisavam voltar com um mandado. E então eles conseguiram fazer uma inspeção permissiva no domingo, depois que relatamos o desaparecimento. Então, naquela altura, acho que qualquer evidência de um crime, sabe, sinais de conflito ou de luta que eles estariam procurando já poderia ter sido limpa. As imagens de vigilância do posto de gasolina já tinham sido sobrescritas quando as autoridades tentaram obtê-las.
Então, muitas das evidências no nosso caso, porque, houve, sabe, aqueles 2 dias entre o momento em que aconteceu, no momento em que relatamos o desaparecimento deles e quando realmente começaram a investigar e questionar as coisas, acho que esse foi um tempo perdido e evidências que se perderam. E sem contar os últimos 20 anos ouvindo, sabe, né: "Não, vocês não podem procurar na nossa propriedade", pelos Bentons. Toda vez que tentamos organizar uma busca, fomos recebidos com agressividade e eles tentaram cancelar a busca. Toda a busca foi permitida e houve alguns mandados de busca que foram executados no nosso caso, mas mandados de busca são muito específicos. E então, sabe, eles também não resultaram em encontrarmos nenhuma evidência ou qualquer coisa relacionada a Jennifer e a Adriana. Então eu simplesmente não acho que a propriedade deles tenha sido totalmente vasculhada de forma minuciosa e, portanto, como não há evidências físicas, tudo sendo circunstancial, eu simplesmente acho que não pode haver nenhuma prisão, a menos que um promotor decida seguir em frente e apresentar acusações por um homicídio sem corpo, o que é uma possibilidade no futuro. Mas com tudo o que aconteceu no ano passado, com ele vindo a público e fazendo aquela declaração, eu acho que nossa equipe de policiais ainda está trabalhando nisso e tentando acusar e encontrar Jennifer e Adriana sem seguir esse caminho. E só para deixar claro, na busca do ano passado, teve alguma coisa daquela busca na propriedade, algo que conecte com Jennifer ou Adriana? Acreditamos que sim. Disseram que a busca não envolvia Jennifer e Adriana, mas sim armas ilegais. Ele já era condenado. Ele não podia ter aquelas armas. E então, durante aquela busca, encontraram materiais para a fabricação de bombas e depois a fotografia de uma menor de 20 anos atrás e a acusação que ele recebeu por exploração sexual de menor. Acreditamos que aquela foto pode estar ligada ao nosso caso. Disseram que não é a Adriana nem a Jennifer, mas com esse tipo de histórico, sabe, tendo esse tipo de material no computador, acreditamos que isso pode potencialmente ser um motivo para o desaparecimento da Jennifer e da Adriana ou para seus possíveis assassinatos, mas por enquanto não há ligação entre eles. Essa busca não trouxe nada diretamente ligado ao caso da Jennifer e da Adriana. Eu também preciso te perguntar sobre o que aconteceu neste último verão, certo? Os investigadores identificaram essa perna, restos humanos pertencentes ao Joey. Pai, como você lidou com essa descoberta? Se a polícia contou como ele morreu, se isso tem ou não alguma ligação com o seu caso, isso é uma grande revelação. Sim, sim, é mesmo. Depois que o pai dele cumpriu 1 ano por todas as acusações da operação em 2024, as demais acusações, como exploração de menor, foram retiradas, né? Ele cumpriu 1 ano por posse de materiais para fabricar bombas. Ele saiu em março, no começo deste ano, e desde que ele saiu, ninguém sabia onde ele estava. A esposa dele pediu divórcio e tinha uma ordem de restrição contra ele. Então, tecnicamente, ele não podia voltar para a casa onde morou todo esse tempo. Então, tecnicamente, ele não tinha permissão para estar lá e foi registrado como sem teto, mas ele estava em liberdade condicional. Ele não apareceu para uma reunião da condicional. E então, desde o momento em que ele foi solto no começo de março até o dia 4 de julho, foi quando encontraram essa perna. E então, o TBI e o Departamento de Polícia Local, as agências de aplicação da lei, tiveram que identificar. E eles nos disseram, provavelmente há uns 2 meses, que o resultado confirmou que era do pai do Joey, o Joe, e que era a perna dele. E nos disseram que a condição da perna estava severamente decomposta e que isso indicava que ele provavelmente está falecido, mas eles ainda não encontraram outras partes dos restos mortais dele. Eles procuraram várias vezes, mas não conseguiram localizar nenhuma outra parte dos restos mortais dele. Sem dúvida, é uma grande revelação para nós. Nós temos pressionado para que eles façam buscas na propriedade Benton, não só por Jennifer e Adriana, mas também por possíveis evidências de crime na morte do Joe. Acredito que 3 mortes suspeitas naquela propriedade, envolvendo aquela família, fariam a polícia investigar lá, independentemente de ele ter autorização para estar ali ou não. Então, neste momento, a polícia ainda está investigando, sabe, a morte dele.
Eles ainda não nos deram uma causa da morte. Eu não acho que o médico legista consiga determinar a causa da morte só encontrando a perna dele. Eles precisariam de mais restos mortais para determinar isso, mas não conseguiram. Então agora, ainda estamos em um período de espera e ainda aguardando que eles vão procurar na propriedade Benton pelas mortes dessas 3 pessoas. Você disse mortes de 3 pessoas? No seu coração, você acha que existe a possibilidade de Jennifer e Adriana estarem vivas? Não, eu não acho. Não, já sentimos e sabemos disso há muito tempo. Jennifer ela não tinha como e ela não simplesmente desapareceria. Ela era muito próxima da família, dependia da família. Isso é muito difícil com um bebê. Então já sugeriram coisas como sumir ou entrar no programa de proteção a testemunhas. Mas as autoridades são notificadas. E se for esse o caso, eles conseguem encontrar a pessoa. Se for o caso, e só avisam: olha, encontramos e está tudo bem. Elas não querem contato com a família, mas os números do seguro social nunca foram usados. Ela nunca tentou matricular a Adriana na escola. Temos tudo isso: árvore genealógica, DNA, 23 anos de minha ancestralidade. Se elas ainda estivessem aqui, Jennifer já teria feito contato até agora, simplesmente não é possível. E aí, isso junto com ele vindo a público e admitindo as mortes delas na casa deles depois de todo esse tempo. Isso só meio que confirmou o que sempre soubemos. Então agora só precisamos saber o porquê e o onde. Você lutou por elas por 20 anos. Você lançou um podcast para documentar a sua busca. O que te mantém seguindo em frente depois de todo esse tempo? E o que você espera que as pessoas levem consigo quando te ouvirem e ouvirem essa história? Sim, passo muito tempo nisso diariamente. Todos os dias acordo pensando: como posso fazer o caso avançar? O que posso fazer para encontrar Jennifer e Adriana hoje? Com quem posso falar? Será que devo contatar Joey e sua família novamente? Diariamente faço entrevistas com o máximo de pessoas e estou sempre incomodando nossa equipe policial, o promotor e outros. Também estou trabalhando em questões legislativas para tentar conseguir mudanças para outras famílias no Tennessee, mas também em nível federal, fazendo parcerias com outras famílias que já passaram ou estão passando pelo que eu passei. Faço isso todos os dias, minha mãe e o resto da família também, mas não queremos. Nosso principal objetivo e o que eu quero que todos saibam é que se pudéssemos apenas encontrar Jennifer e Adriana, não precisaríamos saber o porquê ou quem fez isso. Acredito que muitas famílias de desaparecidos devem sentir o mesmo. Depois de tanto tempo, nós só queremos encontrá-las, saber com certeza e acabar com essa parte de não saber. Essa é a parte mais difícil, como toda família diz, inclusive para nós. Queremos ver a justiça sendo feita. Se não for pelo lado criminal, estamos buscando justiça ou uma forma dela também pelo lado civil. Então, né, o que eu gostaria que todos soubessem é que quando alguém que você ama ou 2 pessoas, como no nosso caso, desaparecem e você não sabe onde estão, isso nunca termina para você. Você tem que continuar e em alguns casos isso significa passar de geração em geração. Eu não investiguei o caso todos os dias nos últimos 21 anos. Minha mãe fez isso por 17. E então eu assumi o caso dela e eu realmente espero que meus filhos não façam isso por mim algum dia. Eu acordo todos os dias esperando que hoje seja o dia em que recebemos a ligação que alguém foi preso ou que encontraram Jennifer e Adriana. Assim podemos descansar e deixá-las em paz. Esse foi um dos motivos de eu querer você no programa, conscientizar e jogar luz sobre isso. Se estão ouvindo ou assistindo, como podem ajudar vocês? O que podem fazer? Bem, antes de tudo, o que você pode fazer para nos ajudar é que as redes sociais são algo poderoso. Seu programa é muito poderoso. Compartilhe tudo o que você puder, especialmente se você for da nossa região. Acreditamos que apenas 3 pessoas sabem o que ocorreu com Jennifer e Adriana. Uma delas possivelmente já morreu, então só restam 2 pessoas, mas naquela região precisamos continuar pressionando.
Outras pessoas desaparecidas e suas famílias precisam de apoio para pressionar suas comunidades e manter o caso em destaque. É extremamente importante não deixar o caso ser esquecido, não deixar que seus entes queridos sejam esquecidos, que Jennifer e Adriana sejam esquecidas, né? Você tem que continuar. Então, compartilhar nas redes sociais é a coisa mais importante que você pode fazer. E então, sempre que você vir nossas famílias lutando por mudanças, saiba que isso é algo que ninguém jamais deseja para outra pessoa. Eu certamente não desejo. Mas se você nos vir lutando por mudanças, assine nossas petições, apoie a gente, converse com seus representantes, fale com seus políticos locais e coloque esse assunto no radar de todo mundo, porque é um grande problema e vai continuar sendo um grande problema a menos que a gente consiga agir antes. Só precisamos que as pessoas façam e promovam mudanças. Casey, obrigado por vir falar comigo na CrimeCon e compartilhar sua história. Agradeço sua participação. Nossos corações, nossos pensamentos e nossas orações estão com você e sua família. Enquanto você passa por isso, espero que você e sua família encontrem as respostas que estão procurando desesperadamente depois de todos esses anos. Talvez alguém que esteja assistindo ou ouvindo possa ajudá-los. Então, Casey, muito obrigado. Sim, obrigada. E isso é tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco. E, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts ou Spotify. Me siga no Instagram, sou Jesse Weber. Falo com você na próxima vez.